Tudo bem, doutor? Bom dia. Bom dia, J. Ramalho. Bom dia, Matheus. Bom dia. Bom dia, rádio ouvintes aqui da 98. Bom, doutor, vamos começar já com os assuntos polêmicos. A obrigatoriedade da vacinação infantil. Nós estamos aí às vésperas, né, de começar as aulas, né, rede municipal, rede estadual, as particulares já tem algumas já funcionando. Qual é a opinião do doutor Brian com relação a isso, a obrigatoriedade da vacinação infantil, doutor? Olha, eu tive a oportunidade, J. Ramalho, de fazer um estudo recente, semana passada, sobre o tema. E a conclusão que nós chegamos é que a vacinação infantil, ela é obrigatória. Ela está prevista na legislação, essa obrigatoriedade advém também do Estatuto da Criança e do Adolescente. E tem que observar, J. Ramalho, que a vacinação obrigatória é diferente daquela que é compulsória, no sentido, a obrigação de se vacinar, seja o adulto, seja a criança, ela não passa por aquela necessidade de um agente público, de um agente de saúde, juntamente com as forças públicas, pegar o cidadão à marra e nele aplicar uma vacina, tá certo? Isso aí estaria violando a incolumidade física do cidadão. Essa obrigatória, ela se equivale ao voto, que é obrigatório, mas ninguém vá à casa do eleitor que não comparece às urnas para que ele vote. Contudo, se ele não vota, se ele não toma vacina e se não aplica a vacina, não se leva seu filho para vacinar, existem algumas sanções no sentido de compelir a que ele faça. Por exemplo, ele não vai poder receber aqueles benefícios dos programas sociais do governo, nem federal, nem estadual e nem do município. Então, essa vacinação, ela é sim obrigatória. Muito bem, Matheus, vamos entrar nessa discussão, mas antes eu cumprimentar o Edivar aqui. Bom dia, Edivar. Bom dia, J. Ramalho, Matheus, bom dia, nosso convidado, doutor Brian, né, está em Campos, né, advogado, militante aqui na comarca de Patos de Minas, já conheço há algum tempo, doutor, ele sabe aí do trabalho sério e competente que realiza aqui na comarca, por isso do convite hoje de estar presente conosco aqui, para aproveitar um pouco aí o seu conhecimento jurídico, né, nos passando aqui informações importantes. Bom dia. Matheus, vamos lá. Doutor, eu sou pai, uma situação hipotética, estou criando uma situação hipotética. Eu sou receoso e não vou autorizar a vacinação do meu filho. E também, enquanto não houver uma vacinação em grande escala, eu não vou deixar ele ir para a escola. Esse tipo de pai recebe alguma punição? E eu vou além, em uma outra situação hipotética também, para eu poder explicar para o ouvinte. Eu sou pai, meu filho se vacinou, mas eu não quero deixar ele para a escola enquanto eu não souber que a turma toda dele, ou 90% da escola, esteja vacinada. Existe essa possibilidade dos pais impedirem que o aluno, que o filho vá para a escola com receio da pandemia? E isso é possível? Pode ser feito? Matheus, eu compreendi bem a sua pergunta. Veja bem, quando se dá um comando, a lei dá um comando legal, que deve haver a vacinação, tá certo? E quando há esse comando, não há exclusão de forma alguma. Enquanto advogado, eu me sinto liberdade de falar sobre se o sistema jurídico brasileiro determina ou não essa obrigação, tá certo? Eu vi em pesquisa que entre 13% e 17%, a variar de algumas regiões, é o número de pais que desejam que os filhos não sejam vacinados, tá certo? Então, aquela criança que não se vacina, eu acho que é uma percepção comum, mesmo aqueles que não querem vacinar, que ela continua sendo um vetor de transmissão do vírus, tá certo? Ela está em menor escala, segundo as pesquisas, 13%, 17%. Então, ela tem que ter a consciência, a responsabilidade que se ela for para um lugar público, ela tanto
está vulnerável a se contaminar, quanto ainda a contaminar terceiros. Não levar o filho à escola optar para que o filho em idade escolar não estude, também descumpre uma obrigação do Estatuto da Criança e do Adolescente. No caso, se a família chega a esse convencimento e assim se opera, estou crendo que estão, então, infringindo dois princípios: o de não vacinar e aquele de não levar a criança à escola que esteja em idade escolar, tá certo? A lei não permite, não são situações que o direito abriga, essa situação não justifica a criança não ir à escola. Perfeito. Respondeu? Beleza. Vamos lá, Agora, doutor Brian, é o seguinte, o Estatuto da Criança e do Adolescente também ele fala alguma coisa em relação a isso aí, e a própria Constituição brasileira que diz que saúde é direito de todos. Mas, juridicamente, como é que fica a situação do pai, então? Olha, nós dizemos, Edivar, que no Brasil é um Estado democrático de direito. Então, o cidadão brasileiro, ele tem que se submeter à lei. E aquele que não se submete à lei, existem os mecanismos próprios para forçá-lo a cumprir. Porque algumas leis são dispositivas, o cidadão pode ou não pode cumpri-las, tá certo? O aluguel, fala o Código Civil que o aluguel vai vencer dia 5 se outra data não for estabelecida, tá certo? Isso é uma norma dispositiva. O cidadão pode falar que é 5, 6, 10, 30, qualquer dia do mês. Existem outras normas que são cogentes. O cidadão não tem possibilidade de não cumpri-la. No Brasil, ainda que as duas partes queiram, suponhamos um homem e uma mulher que são casados, tá certo? E se, mesmo assim, eles quiserem contrair um novo casamento sem extinguir o anterior, não pode. É uma norma cogente. Essas que obrigam a vacinação, elas são cogentes, tá certo? E existe, inclusive, existe uma discussão, só fazendo uma digressão aqui, só para melhor compreensão do assunto. No início do mês de janeiro, no final de dezembro, início de janeiro, havia uma discussão que a simples aprovação da vacina, J. Ramalho, pela Anvisa, não era o suficiente para obrigar, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que vai ser obrigado a vacinar, mas se aquela vacina estiver aprovação, tá certo? Houver um consenso médico daquelas pessoas que têm que avaliar aquilo ali, e tem que estar obrigada, tem que por uma lei ou por um ato de determinação do governo, ou seja, estadual, federal, municipal. E que a Anvisa é apenas um órgão que fiscaliza e valida os medicamentos, as questões de saúde do Brasil. Então, a Anvisa, ela autoriza diversos medicamentos, diversos cosméticos que não são obrigatórios. Então, a simples aprovação dela não era suficiente para completar o que a lei exige, que é que o governo federal incluísse ela ou numa lei ou numa determinação. Posterior, esse assunto restou vencido, porque depois disso, a obrigatoriedade de vacinar, ela entrou no Plano Nacional de Imunização. Inicialmente foi colocado que recomendava-se às crianças de 5 a 11 anos submeterem à vacinação, mas com autorização dos pais e prescrição médica. Então, foi proposta uma ação no Supremo, o Ministério retratou-se dessa posição, tá certo? E incluiu no Plano Nacional de Imunização. Então, ela é efetivamente obrigatória. Que não fosse isso, o Supremo Tribunal Federal deu essa determinação de obrigatoriedade. E essa determinação é do dia 19 de janeiro agora. E ela não só determinou a obrigatoriedade, como também expediu ofício para todas as procuradorias, que são as chefias dos ministérios públicos estaduais, para que envide situações que faça cumprir esse plano vacinal, tá certo? E as consequências que podem advir disso é que o pai, Matheus, que não leva a criança para vacinar,
por qualquer que seja a sua convicção filosófica, religiosa ou existencial, ideológica, qualquer que seja, ele está sujeito a ter a suspensão do poder familiar referente à criança, perder esse poder familiar e também sujeito a uma multa prevista lá no estatuto de 3 a 20 salários, com a possibilidade, no caso de reincidência, de dobrar essa multa. Então, existem situações coercitivas e o Ministério Público já foi instado a essa situação. Bom, doutor, o senhor falou aí no Supremo Tribunal Federal e eu me lembrei, quando começou a pandemia, o Supremo deu autonomia para os estados e os municípios definirem, né, a maneira como elas iam conduzir a questão aí da Covid-19. Se aplica também nesse caso aí da vacina, o doutor Brian? Se aplica também se por exemplo, o prefeito aqui decidir e falar, não, agora só vai na rede municipal, só vai estudar a criança que tiver um passaporte vacinal. O prefeito tem essa autonomia para fazer isso ou não, doutor? O prefeito tem essa autonomia. Inclusive, se o governo federal não tivesse incluído no Plano Nacional de Vacinação, o governador poderia fazê-lo e também o prefeito poderia fazê-lo, tá certo? Agora, tem essa responsabilidade, né? Se não leva a criança para a escola, tinha uma determinação de que se as crianças estivessem sem o cartão vacinal, que elas então não poderiam frequentar a escola. Eu li uma determinação, eu li uma nota técnica do Ministério Público, eu não me recordo se de São Paulo, não me recordo se do estado de Ceará, eu li muito material sobre isso, mas ele encontrou meio termo, que se a criança chega na escola e não tem um cartão vacinal, que não deixá-la frequentar seria um mal em dupla. Primeiro por não ter que ser vacinado e depois por estar em risco de perder um ano escolar porque não se vacinou. Então, a nota técnica diz que o caminho mais razoável é o seguinte, que se autorize a criança a frequentar, se ela não tiver sintomas, e que comunique ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público para que eles tomem as providências no prazo de 60 dias. Tá certo? Então, eu acredito que seja um meio termo. Tá certo? Então, e a lei, ela dá uma determinação para pais e mães, logicamente os responsáveis. E nessa determinação não há exceção. Sendo pai e mãe, a lei tem que ser cumprida. Nós vivemos num estado de direito e não num estado anárquico, que cada um é a sua medida, que cada um é a sua lei, porque isso é a verdadeira bagunça. Então, nós vivemos num país que é livre, mas é livre em todas as situações, menos naquelas que dependem da organização geral da sociedade. Bom, são muitas dúvidas, né, Odivar e Matheus e ouvintes, com relação à questão das crianças, né? Conforme eu falei no início do programa, nós estamos aí às vésperas e a gente sabe que tem muitas crianças que não vacinaram ainda, né, Odivar e Matheus? Tem muitas crianças que ainda não se vacinaram. Porque e aí? Estão chegando aos poucos. Esse é um dos problemas, doutor. As vacinas estão chegando agora, não tem nem como o município, por exemplo, determinar, né? Porque tem vacina para qual idade agora, Matheus? Vamos agora ao calendário vacinal. Ontem nós tivemos a vacinação voltada para o público pediátrico. A gente teve nessa segunda-feira a primeira dose para 9 anos completos a 11 anos sem comorbidades. E para hoje a gente tem a primeira dose para 12 anos completos ou mais e a dose de reforço para imunossuprimidos, que para aqueles que já têm até 4 meses de intervalo de terceira dose. Bom, então a idade menor é 9 anos, né? Exatamente. Tem muita criança ainda. Ontem eu estive lá e a procura está baixa. Então, nós temos muita criança sem se vacinar. Por exemplo, as crianças que vão para as creches, né, doutor, estão sem vacinar, praticamente todas, né? E aí? Não tem como fazer uma determinação agora, né? Isso. Uma dos requisitos legais lá é que realmente haja uma obrigação legal, que a vacina seja distribuída de forma gratuita e a todos acessível, né? Então, enquanto ela não estiver acessível a todas, não torna aquele público
obrigatório, né? Ele não está em falta. Ele está em falta quando já é disponibilizado e não recebe a vacina. Essa que é a situação. Bom, então pelo que a gente está vendo, eu tô achando que esse ano nós vamos ficar só num ano de adaptação ainda, né, doutor? Até chegar as vacinas, né? Que aí vem primeira dose, depois estão falando em segunda e por aí vai. Isso, né? Doutor Brian, a minha preocupação é da judicialização da coisa, porque a gente tem visto aí muitos pais que são irredutíveis, não querem de maneira alguma que seus filhos sejam vacinados contra a Covid. E podem eles entrar na justiça requerendo esse direito de não vacinar o filho? Olha, o acesso à justiça é universal. Há um princípio constitucional que o poder não se afastará do poder judiciário nenhuma lesão ou ameaça de lesão a direito. Então, o poder judiciário vai conhecer todos os pedidos. Mas uma autorização para não se vacinar, considerando os princípios protetores da criança previstos na Constituição Federal, essa obrigação vacinal, ela é antes mesmo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela remonta o ano de 1976, já existia essa obrigação. E ele pediu uma proteção para a criança não se vacinar. Creio que só haveria viabilidade se existisse um laudo médico determinando que a criança possui alguma comorbidade, alguma situação que com aquela vacina seja incompatível, tá certo? Fora isso, eu acredito que essa proteção, se argumentada um desejo apenas, ou se argumentada uma convicção filosófica ou de qualquer natureza, essa obrigação não seria afastada. Muito bem, nós temos que fazer um intervalo, doutor Brian. Já nós voltamos, vamos falar de outros assuntos aqui no programa. Lembrando que o ouvinte participa no 388-1798. Olha, a Minasaf Brasil é uma empresa do Grupo Patense, está com promoção nos planos de assistência familiar, sem taxa de adesão, mensalidades a partir de R$ 36,61 por família. E lembre-se, fazer um plano funerário é um ato de planejamento e amor para com seus entes queridos. Grupo Patense em Patos, Lagoa Formosa, São Gonçalo do Abaeté, Varjão de Minas e Serra do Salitre. É só você ligar 3823-8362 ou acesse grupopatense.com.br. Você participa no 3818-1798, é o nosso WhatsApp, tá liberado, hein? Para você dar aí a sua opinião. Você quer tirar sua dúvida? Então, a Estância das Águas é um loteamento fechado de alto padrão, está localizado na parte alta da cidade, ao lado das Chácaras Caiçaras. Possui extensa área verde, academia, quadras de tênis e poliesportivas, além de uma bela portaria. Venha conhecer, últimas unidades à venda, condições especiais. Ligue 3821-2727. Estância das Águas, sua vida cercada de liberdade. Nós vamos pro intervalo, 8h22, voltamos já. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. Você, aposentado ou pensionista do INSS Servidor Público Federal, aproveite o crédito consignado do Sicoob Credicopa com parcelas que cabem no bolso. Quer um exemplo? Se você recebe um salário mínimo, pode adquirir um crédito de R$10 mil e pagar apenas R$ 204,36 ao mês em 84 vezes. E você não precisa ser cooperado para contratar. Procure a agência do Sicoob Credicopa na Praça Desembargador Frederico 37, Praça da Antiga Rodoviária, e aproveite. Nossa satisfação. Tá barato demais. Pepino japonês 1,47, cenoura, manga palmer e pequi em casca 1,97 o quilo. Abacaxi médio, tomate cereja bandeja 1,97 cada. Abacate, banana nanica, inhame e cabeça 2,97 o quilo. Recorte de costela Aurora 7,99 o quilo. Acém e paleta bovina 25,99 o quilo. Cartão Moderno, você mesmo aprova no celular e tem até 45 dias para pagar. Novo Moderno, Rua Genor Maciel 3, na Praça do Mercado. O Serviço Funerário Bom Pastor, trabalho sério e íntegro, informa. Faleceu ontem em nossa cidade a senhora Elza Rosa da Silva Santos, residia na Avenida João Batista Rodrigues. Deixa o esposo Valdir Caetano, as filhas Glauciene, Crisley, Lohane, deixa ainda genros, netos e demais familiares.
O cerimonial acontecendo na Bom Pastor Sala 1, na Avenida Paracatu, 578 Rosário. Homenagem e despedida acontece até às 10 horas, logo após sairá para o sepultamento cemitério Santa Cruz. O Serviço Funerário Bom Pastor informou o oferecimento da senhora Elza Rosa da Silva Santos, residia na Avenida João Batista Rodrigues. Faleceu ontem em nossa cidade o senhor Paulo Antônio da Silva, residia na Rua Araguari. Deixa a esposa Maria Inês Pelé, os filhos Gisele, Fernando, Carlos, deixa ainda genro, noras, netos e demais familiares. Cerimonial acontecendo na Bom Pastor Sala 6, Avenida Paracatu, 578 Rosário. As homenagens e despedida acontecem até às 13 horas, logo após sairá para o sepultamento cemitério Santa Cruz. O Serviço Funerário Bom Pastor informou o oferecimento do senhor Paulo Antônio da Silva, residia na Rua Araguari. 8h25. Rádio Clube. Funerária Chagas, com atendimento a qualquer hora do dia ou da noite, informa. Faleceu ontem em nossa cidade a senhora Maria de Lourdes Nunes Alves, 61 anos de idade, residia na Rua Professor Guilmar Maia, 159, no bairro Santa Terezinha, deixando os familiares, filhos, o Helder, William e Cláudia, deixando também genro, noras, netos e demais familiares. Velório Chagas, Ouro Preto, 608. Sepultamento hoje, 10 horas, cemitério Jardim Parque da Esperança. Por esse ato de fé cristã e solidariedade humana, antecipam agradecimentos. Esse comunicado é endereçado a Patos e demais localidades vizinhas. A Funerária Chagas informou o oferecimento de Maria de Lourdes Nunes Alves. 8h26. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. Momento Unipam. Últimos dias para se inscrever no vestibular agendado do Unipam, tá? Estes são os últimos dias para se inscrever no vestibular agendado do Unipam e o processo é a última oportunidade para se ingressar em um dos cursos de graduação presencial ofertados pela instituição em 2022. O vestibular agendado está aberto para todos os cursos da instituição, exceto medicina. Para participar, o candidato deverá se inscrever no site vestibular.unipam.edu.br, escolher o formato presencial ou online, agendar o dia e o horário para realizar sua prova e efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$50. O Unipam retomará neste ano as aulas totalmente presenciais. A vivência em um campus universitário é única e transformadora e proporciona uma evolução pessoal grandiosa. Durante os anos de graduação, o estudante muda o seu modo de enxergar o mundo e desenvolve uma visão mais flexível para superar as próprias limitações. Não perca tempo. Venha já para o Unipam e faça parte da educação que transforma e que não para. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 0800 940 4006. Unipam, educação que transforma. 8h27, Dornelles Imóveis está agradecendo aos clientes que adquiriram um apartamento no Residencial Grand Prix 2. Informa, ainda restam algumas unidades. O novo lançamento é o Residencial Luiz XV. São 2 quartos com suíte, sala, copa, cozinha, 1 e 2 vagas de garagem. Tem sacada na sala ou quarto, porcelanato, bancada em granito, gás canalizado, aquecedor solar, esquadrias em alumínio, prédio semi-partilhado, elevador inox. O Residencial Luiz XV é novo lançamento Dornelles Imóveis, na João Pereira da Silva, bairro Jardim Paraíso Patos, próximo ao Cicobi da Rua da Mata. Informações e vendas, Dornelles Imóveis, 999750403, 999750493. Você quer comprar, vender seu imóvel? Acesse dornellesimóveis.com.br. Você participa no 388-1798. Já o Edivar coloca o povo no rádio. Olha, já imaginou pedir o seu gás, sua água mineral com apenas um clique no seu celular? E mais, pagando menos e ganhando na hora um brinde à sua escolha. É isso mesmo. Baixe agora o aplicativo Tem Gás e aproveite essa comodidade. Com o aplicativo Tem Gás, você compra seu gás com nota fiscal de procedência, onde você tem toda a garantia de peso e qualidade do produto. Então, baixe agora no seu celular o aplicativo Tem Gás e ganhe agilidade e transparência na compra do seu gás ou água mineral. Baixe agora o aplicativo por todas as plataformas digitais e aproveite essa comodidade. Edivar. Pois é, as pessoas participando conosco, aqui eu tenho algumas participações, doutor Brian. Tem pessoas que concordam e outras não. Tem até uma pessoa dizendo o seguinte, ela nem quis colocar o nome, mas eu vou ler aqui a mensagem, só para ir programando aqui qual o valor da multa que vou ter que pagar para não vacinar a minha menina. Já vou juntando aqui o 13º. Tem esse valor, doutor? Já se sabe quanto é que vai ter que pagar se a pessoa não vacinar a criança? A multa, ela é um dos
dos mecanismos de coerção do cidadão. E ela vai de 3 a 20 salários mínimos. No caso de reincidência, será em dobro. Então há essa previsão. Mas o fato de pagar a multa não cessa para os pais, guardiões, quem tem a responsabilidade sobre a criança, do dever de que ela leve a criança a vacinar. É uma coerção. Então, e pode-se imaginar que se a criança adoece de Covid, ela tem sequelas graves, essa pessoa pode responder por lesão corporal grave. Criminalmente? Criminalmente. Pai ou mãe? E vai que a criança morre, tá certo? Então pode-se ver uma possibilidade de um homicídio culposo ou talvez até doloso, dependendo da situação. Não é que vai acontecer. São possibilidades que podem vir a acontecer derivado dessa negligência. Ou seja, não é uma multa como, por exemplo, uma multa de trânsito você paga, acabou. Isso. Não funciona assim. Não funciona assim, tá certo? Você tem ainda aquela obrigação, tá certo? Tá te pedindo para fazer. Você não faz e se pagou, não cessou a obrigação. E se tiver uma sequela, e não quer dizer que essa pessoa pague a multa, repita a multa, e ainda o Ministério Público requer a suspensão do poder familiar. O poder familiar, Dr. Ramalho, é aquele direito que os pais têm sobre a criança, tá certo? Às vezes, para a segurança da criança, se os pais, por exemplo, estão drogados, se acometidos por qualquer mal que não consiga gerir com responsabilidade a criança, essa situação acontece, tá certo? E a previsão disso para essa hipótese. Bom, enquanto isso, tem outras pessoas também que não concordam, aliás, concordam com a vacinação. Tem quem não concorde, mas tem quem concorde com a vacinação. A Vera Lúcia, ela está dizendo o seguinte: olha, a 4ª geração da minha família tomou a primeira dose ontem, chama Clarissa, 9 anos. Obrigado, SUS, vacinas salvam vidas. É a Vera lá do condomínio Terra Nova. Então, assim, tem pessoas que não concordam, mas tem outras também que já concordam com a vacina, né, doutor? Isso aí. Uma coisa que nós devemos deixar bem claro, Edivar, nós estamos tratando aqui da competência que eu posso falar, que se o aparelho legal do Estado obriga. Se por questões pessoais as pessoas não querem, porque acha que não tem a bula disponível, ou porque acha que vai ter efeitos colaterais severos, não é questão de discussão, eu não tenho condição de discutir isso. Mas eu vejo, a gente tem que, todos os que ouvem, tem que se convencer de que quem vai fazer um tratamento de câncer submete-se a um tratamento quimioterápico, que é alguma coisa que é terrivelmente violenta. Faz com que o cidadão passe um mal extraordinário logo depois dessa aplicação. Em algumas hipóteses ainda caem os cabelos e geram uma série de complicações, mas em proveito de um mal maior, que é dar uma vida mais confortável para a pessoa que está acometida pelo câncer, ou talvez até curá-la. Então, sabemos que a vacina pode trazer alguns efeitos colaterais, acreditamos que sim, e até uma advertência geral na mídia dos especialistas dizendo. Mas, com certeza, esses males são muito menor que uma infecção gravíssima que pode acarretar sequelas mais graves ou talvez até a perda da vida. O José Rufino está dizendo, bom dia. Por que os pais têm que assinar um termo de responsabilidade? Eles estão tirando a responsabilidade deles se a criança vai ter alguma parada cardíaca, por exemplo, doutor Brian? Olha, esse termo de responsabilidade, eu não sei como é que é o procedimento administrativo da aplicação. Mas sobre esse termo de responsabilidade, o Ministério da Saúde já tinha se retratado dessa situação, que ele inicialmente exigiu que haveria ter uma autorização dos pais e também uma receita médica determinando. Agora, se na hora de vacinar ainda há uma autorização dos pais, eu desconheço esse procedimento administrativo. Vamos lá. Fala, Matheus. Eu fiquei com uma dúvida quando o senhor falou com relação à questão do homicídio doloso e culposo, né? Nesse caso, em que os pais não querem vacinar a criança e vem aí acontecer que ela contrai Covid e morre. E no caso em que os pais vacinam a criança e ela vem, contrai Covid e morre.
como que vai ser enquadrado que seja culposo ou doloso? Lembrando que culposo é quando não há intenção de matar e doloso quando há intenção de matar. Como que isso vai encaixar nessa questão de morte por Covid numa criança que não foi vacinada? Porque os pais que não quiseram vaciná-lo. Olha, veja bem, eu vou dar um exemplo paralelo para que a coisa se compreenda. O desejo, a culpa é quando você não quer que a coisa aconteça, mas por um erro aquilo vem acontecendo. Quem transita na Major Gotti a 80 km por hora não quer matar ninguém, acreditamos que ela não queira matar ninguém. Mas se acontecer um acidente, ela negligenciou as regras de trânsito, o dever comum, então é culposo. Ela não quis aquilo. Tá certo? Existe também o dolo de uma situação onde que é mais que a pessoa deseja que aquilo aconteça. Ou não se importe que aquilo venha a acontecer. Tá certo? Então, veja bem, quando aconteceu lá em Santa Maria, que um cidadão pôs fogo em um sinalizador numa festa, eu duvido muito que em algum momento passou pela cabeça dele que 200 e tantas pessoas morreriam. Você está falando da Boate Kiss, né? Isso, da Boate Kiss. Tá certo? Mesmo assim, eles foram condenados como homicídio doloso. Tá certo? Não vacinar, um dos efeitos que ninguém exclui é que o evento morte possa acontecer. Exatamente. Então, se assume o risco de aquilo poder acontecer, é também uma forma de dolo. É claro que tem que analisar todas as circunstâncias processuais. Se o Ministério Público, que é o reitor da denúncia, apresentar, eu estou dizendo que é uma possibilidade, tá certo? E essa possibilidade de ter uma increpação dessa magnitude pode ser simplesmente evitado se a pessoa se convencer de que nós vivemos um Estado de Direito e cumprir a lei é um dever do cidadão. Esclarecido. Eu vou colocando aqui as pessoas que são contra e são a favor também. Assim, até uma pessoa também mandou uma mensagem aqui, a Maria Oliveira, doutor Brian. É obrigatório ou compulsório a vacinação? O que é a diferença de um e do outro? A vacinação ela é obrigatória. Eu não sei qual o conteúdo que ela está dando para compulsório. Nós tratamos disso aqui. E ninguém vai ser obrigado e o agente de saúde não vai, acompanhado de alguém das forças públicas, aplicar essa vacina à marra. Nenhum dos cidadãos. Isso não vai acontecer. O Supremo, nessa decisão que ele deu, ele já manifestou sobre isso. Tá certo? Existe uma obrigação legal e essa cobrança de não vacinar vai ser feita por meios transversos que nós já discutimos, de algumas proibições, vedações de frequentar em alguns lugares, frequência em universidades, escolas, etc. A Fátima Luz Costa disse: bom dia, pessoal. Acho um absurdo obrigar os pais a se vacinar, a opinião dela, as crianças, e ainda por cima falam que os pais são responsáveis pelos filhos. Se fosse assim, eles teriam a opção de não vacinar. Passei mal uns 15 dias, muito mal com a terceira dose, acho um absurdo. Se a vacina mata uma criança sendo vacinada, quem vai ser o culpado? Estamos no fim dos tempos. É a opinião aqui da Fátima Luz Costa. A gente também respeita as diversas opiniões mas nessa questão aí, Edivar, é até bom a gente falar para Fátima. Fátima, se você passou mal com a vacina, isso é um bom sinal, viu? É a reação imunológica do seu corpo. A gente falou isso inúmeras vezes aqui na rádio. Se passou mal é porque é coisa boa, é positivo, não é ruim não. E com relação à criança, eu duvido muito que a vacina vai matar uma criança. Até o momento eu não vi informação nenhuma no Brasil de que alguma criança tenha sido vacinada e morta pela vacina. Teve tem muitas informações. Teve um caso, mas depois foi comprovado que a criança morreu de um outro problema que não Então, aí é que tá. Grande parte das pessoas, ela tem um problema que precede antes de se vacinar, aí se vacina e quer culpar a vacina porque mas aí se você for por esse princípio aí, a maioria das mortes no Brasil não foi Covid. A maioria tinha problemas, né, Edivar? Comorbidades. E aí, não podemos ir para esse lado. Eu acho que esse lado aí é outro lado. Vamos lá, Matheus. Aqui uma outra pessoa. Você quer falar mais alguma coisa? Não, mas eu penso assim, não sei como é que você pensa. Eu observo da mesma forma que muita gente fala, mas está vacinando e pegando Covid. É a mesma situação em que a vacina, ela tem a sua eficácia. Determinadas vacinas têm ali a sua eficácia entre 75%.
como é o caso da AstraZeneca, em torno de 75%, não me recordo agora ao certo a porcentagem de eficácia, enfim, ou seja, em 100 pessoas, 25 podem contrair Covid, as outras 75 talvez não vão contrair. Isso por conta dentro da janelinha de eficácia da vacina. Só que é muita coisa que o povo fica falando, sabe? É muita coisa assim, asneirinha que aparece nas redes sociais. Então, se as pessoas estão com tanto medo assim, não vacine. Não vacina mais as crianças, deixa a criança. O seu pai não quer vacinar mais, então não vacina mais a criança. Depois ele vai arcar com as consequências ao longo da vida dela. Pois é, mas a questão toda, né, doutor Brian, é juridicamente como é que a pessoa, né, pode proceder. Porque a vacina está lá. Né, a classe científica, os médicos estão dizendo que ela realmente ajuda a salvar a vida. Aí vai ficar na opção do pai ou da mãe ou do responsável vacinar ou não essa criança. Mas agora com essas novas regras, foram passando a contar agora a partir do dia 19, que na verdade está obrigando, né, o pai a vacinar a criança menor de idade aí para o bem da sociedade. Afinal de contas, estamos vivendo um período de pandemia, né? Isso. A determinação legal é igual a determinação legal de não furtar, não roubar, de não praticar estelionato. A pessoa não tem jeito de obrigar as pessoas que não façam isso, mas se elas fizerem, vão se sujeitar às consequências legais. Não querer vacinar os filhos não tem condição o Estado de obrigar todos, mas vão se sujeitar todos às consequências previstas na lei. E sobre a responsabilidade, qualquer medicamento que você tome e ele seja o causador de um mal e não da cura, o fabricante, o Estado que fornece, é o responsável por essa situação. É assim que acontece todos os dias, acontece as cirurgias com erro, a medicação aplicada de forma errada, e se é o médico do Estado, do município, aquele ente responsável está sempre respondendo por essas consequências. Aquele que causa prejuízo a outro, fica obrigado a reparar o dano. A gente está falando de Covid, doutor Brian, mas as demais vacinas do calendário também são obrigadas da mesma forma? A vacina, estando a vacina da Covid inserida no Plano Nacional de Imunização, ela se equivale a qualquer outra vacina que é obrigatória também. Tem vacinas disponíveis no mercado que não são obrigatórias, elas são facultativas. Muito bem. Eu peço mais um prazo para o doutor Brian, nós vamos fazer mais um intervalo, já nós vamos voltar, vamos falar de outros assuntos aqui no programa. Olha, o Plano Safra 2022 já está disponível no Sicoob Credicopa para produtor familiar, médios, grandes produtores rurais, melhor para a sua produção, que conta agora com mais recurso para custeio e investimento, comercialização, industrialização, tudo com juros baixos e as melhores condições de financiamento. Escolha o recurso que mais combina com o seu negócio. Procure a agência do Sicoob Credicopa na Praça Desembargador Frederico 37, Praça da Antiga Rodoviária, e solicite a contratação. Depois você dá uma olhada aí, Edvar, tinha uma pergunta pro doutor Brian aí, lá no início aí, né? Se ele puder responder, depois na volta você passa para ele aí. Olha, a Minas Safra Brasil, empresa do Grupo Patense, está com promoção nos planos de assistência familiar, sem taxa de adesão, mensalidades a partir de R$ 36,61 por família. Lembre-se, fazer um plano funerário é um ato de planejamento e amor com seus entes queridos. Grupo Patense, Patos, Lagoa Formosa, São Gonçalo da Baeté, Varjão de Minas, Serra do Salito, ligue 38238362 ou acesse grupopatense.com.br. Eu já vou entrar aqui, Edivar, no outro assunto nosso, para a gente acelerar aqui o processo, senão não vai dar tempo de a gente discutir tudo, né? Nós vamos falar sobre a questão de teletrabalho, a legislação em relação ao teletrabalho, que é um assunto que está em pauta, muita discussão também. Nós vamos falar já. Se prepara aí, Matheus e Edivar, para fazer pergunta para o doutor Brian. Olha, a Estância das Águas é um loteamento fechado de alto padrão, está na parte alta da cidade, ao lado das Chácaras Caiçaras. Possui extensa área verde, academia, quadras de tênis e poliesportiva, além de uma bela portaria. Venha conhecer, últimas unidades à venda, em condições especiais, ligue 3821-2727. Estância das Águas, sua vida cercada de liberdade. Vamos começar com você, Matheus? Teletrabalho, vamos lá? Eu tenho uma dúvida, doutor. É o seguinte, o funcionário, o colaborador, ele primeiro propõe para o seu coordenador de setor, enfim, que a partir daquele momento ele quer teletrabalho, ele quer o home office, ele quer permanecer em casa. O trabalhador ele tem esse direito de exigir ao empregador
que ele fique de home office, e se aquela instituição, aquela organização, ela não tem estrutura para entregar esse home office ao trabalhador, ele pode pedir demissão sem justa causa, ser demitido sem, nesse caso, de pedir demissão sem ter uma causa específica? Como que é? Eu queria que o senhor pudesse explicar para a gente se o trabalhador pode exigir do empregado que ele faça home office, ou isso somente o empregador é que pode exigir isso do colaborador? Olha, para que o funcionário que trabalha presencialmente numa empresa vá para home office, precisa de duas situações. A concordância dele, do empregado, e a concordância do empregador. Não existe a possibilidade, se a empresa não disponibiliza trabalho home office e o empregado desejar ficar em home office, tá certo? Então essa situação ela não existe, tá certo? O caminho, se ele quer aquilo mesmo, ou se ele pede demissão, o pedido de demissão é livre. O empregado pode pedi-la por qualquer circunstância que ele achar que deve, motivado ou não, o pedido de demissão dele. E o trabalhador... Agora, o inverso, para ir para o teletrabalho, há necessidade da conjugação das duas vontades. Mas para voltar do teletrabalho, se ele foi posto em teletrabalho e para ele voltar presencialmente, ou se ele inicialmente foi contratado teletrabalho para ele voltar para a empresa, depende só da vontade do empregador, que deve anunciar, deve advertir o funcionário que essa situação vai ocorrer com pelo menos 15 dias de antecedência para que ele se organize. Na seguinte situação, o home office é óbvio que ele é feito pela internet. Há uma queda de conexão, mas não é possível comprovar essa queda de conexão para o meu empregador. O trabalhador, ele pode receber uma penalidade por conta dessa queda de conexão, sendo que em determinado momento ele estivesse fazendo alguma tarefa que ela é exclusivamente feita pela internet? Como que funciona esse processo? Porque, de certa forma, nós temos um serviço de telefonia no Brasil que ele é muito precário ainda. Então, as quedas de conexões, elas são possíveis de acontecer. Há uma queda de conexão, o trabalhador não consegue provar isso, ele, vou te mandar embora porque você não quis permanecer online, conectado. E aí? Veja bem, vamos fazer uma divisão aqui. Sim. Nem todo teletrabalho, nem todo trabalho não presencial, trabalho fora da empresa, é pela internet. Pode ser que a pessoa vai fazer finalização de uma calça, vai fazer golas de camisa, não precisa necessariamente ser pela internet. Mas quando é pela internet, tá certo? Isso eu posso dizer da experiência do meu escritório, que nós começamos isso na pandemia e foi uma coisa que deu muito certo e vai continuar, e eu vou ainda ampliar essa situação, traz benefício. Quando a internet cai, e eu posso dizer que é raro isso acontecer, na nossa cidade de Patos de Minas, onde que é a minha realidade, um dos meus colaboradores estão fora de Patos, estão em Monte Carmelo, e isso acontece rarissimamente. Mas ela vai conseguir demonstrar que realmente a internet lá caiu, tá certo? A gente consegue saber, eu pego o celular, eu vejo que ela está online ou não está online, a gente sabe se a internet está funcionando ou não está funcionando, tá certo? Então, não tem condição de obrigar uma pessoa a se comportar se não tem meios para que ela desenvolva o seu trabalho lá. O empregador não poderia exigir isso e não poderia justificar a demissão por isso, exceto que ele tenha provas que o empregado esteja sabotando aquela situação. A última pergunta, Edivar, para a gente ir para o intervalo. Só aproveitar o conhecimento jurídico do senhor, porque as pessoas que estão nos ouvindo agora, nesse momento, sabem do quão competente é o senhor como advogado, militante aqui em Patos de Minas, e querem saber também a respeito de outros assuntos. Aí é outro assunto. É outro assunto aqui. A pessoa não colocou, deixa eu confiar. A Maria de Fátima, ela está perguntando o seguinte, doutor Brian, gostaria de saber do senhor, se puder responder logicamente, o que leva um inventário que já foi feito há muito tempo, 16 anos, para ser resolvido e passado, sendo que já foi feito tudo o que precisava, está nas mãos de quem não tem nada a ver com o espólio e os verdadeiros herdeiros estão aguardando sem nenhuma solução, enquanto outros desfrutam do que não é deles. Queria saber se hoje
O inventário está demorando tanto tempo assim, doutor? Olha, lamentavelmente, um processo de inventário, ele pode durar muito tempo, a depender das complicações que existem, a depender do número de herdeiros. Algum desses herdeiros já ocupam imóvel, às vezes para retirá-lo de lá, a concordância de alguns da família e discordância de outros. Mas o que demora mesmo é realmente o judiciário, de um modo geral, ele é muito demorado. O Estado, de todas as formas, é demorado na prestação dos serviços que ele incumbe, seja no serviço de saúde, seja no serviço de assistência social, seja na prestação do serviço judiciário, tá certo? Mas eu posso dizer que aqui em Patos, se comparado com as comarcas bem próximas e vizinhas, tem sido um exemplo, né? Eu estou falando da minha experiência pessoal. Mas eu já enfrentei inventários que duraram mais de 30 anos. Nossa Senhora. Tá, quando eu comecei, o inventário já estava andando. Lamentavelmente, isso acontece por uma série de situações. Quando muitas pessoas no processo a organizar administrativamente aquilo, é muito difícil. Eu tenho que ir para o intervalo, Edgar. Tá, só depois, só colocando aqui um outro assunto para encerrar aqui as participações, o Marcos está dizendo o seguinte, que um amigo pegou Covid e a empresa pegou e foi férias para ele durante o período de quarentena. Isso pode, doutor? Legalmente pode ser feito? Dar férias ao invés de deixar a pessoa de atestado de quarentena? A pessoa que está de Covid, o caminho correto é acudir o atestado dela. Se ela já estava iniciando as férias, se ela tinha iniciado as férias e pega a Covid, logicamente que não vai revogar as férias, né? Mas uma reclamação que eu tenho recebido lá no escritório bastante, Edvar, só para finalizar aqui, é o seguinte, que durante a pandemia, o pessoal reclama que os colaboradores, os empregados, postam fotos lá na fazenda, no bar, na piscina, lá em Caldas Novas ou na praia, e só pega Covid no dia de voltar ao trabalho. Aí então, é complicado. Aí pega. Mas só uma brincadeira, tá certo? Então, eu estou dizendo isso porque depende do momento. As férias não é um mecanismo para fazer um empregado se ausente da empresa por motivo de Covid. Muito bem, nós temos que fazer um intervalo. Dornelles Imóveis agradece aos clientes que adquiriram o apartamento do residencial Grand Prix 2. O Luiz 15 é o novo lançamento. São apartamentos com 2 quartos, suíte, sala, copa, cozinha, 1 e 2 vagas de garagem, sacada na sala ou quarto, porcelanato, bancada em granito, gás canalizado, aquecedor solar, esquadrias de alumínio, prédio sempre partilhado, elevador inox. O residencial Luiz 15 é novo lançamento do Dornelles Imóveis, na João Pereira da Silva, Jardim Paraíso, Patos, próximo ao Cicobi da Rua da Mata. Informações e vendas Dornelles Imóveis, 999-750403, 999-750493. Quer comprar, vender seu imóvel, acesse dornellesimóveis.com.br. Vamos pro intervalo, 8h52, voltamos já. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. Você, aposentado ou pensionista do INSS Servidor Público Federal, aproveite o crédito consignado do Cicobi Credicopa com parcelas que cabem no bolso. Quer um exemplo? Se você recebe um salário mínimo, pode adquirir um crédito de R$10 mil e pagar apenas R$ 204,36 ao mês em 84 vezes. E você não precisa ser cooperado para contratar. Procure a agência do Cicobi Credicopa na Praça Desembargador Frederico 37, Praça da Antiga Rodoviária, e aproveite. Funerária Chagas, com atendimento a qualquer hora do dia ou da noite, informa. Faleceu ontem em nossa cidade Maria de Lourdes Nunes Alves, 61 anos de idade, residia na Professor Guilherme Maia, 159, Santa Terezinha, deixando os familiares, filhos, o Helder, William e Cláudia, deixando também genro, noras, netos e demais familiares. Velório Chagas, Ouro Preto 608, sepultamento hoje, 10 horas, cemitério Jardim Parque da Esperança. Por esse ato de fé cristã e solidariedade humana, antecipam agradecimentos. Esse comunicado endereçado a Patos e demais localidades vizinhas. A Funerária Chagas informou o oferecimento de Maria de Lourdes Nunes Alves. 8h53. O Serviço Funerário Bom Pastor, trabalho sério e íntegro, informa. Faleceu ontem em nossa cidade Paulo Antônio da Silva, residia na Rua Araguari. Deixa a esposa Maria Inês Pelé, os filhos Gisele, Fernando, Carlos, deixa ainda genro, noras, netos e demais familiares. Cerimonial na Bom Pastor Sala 6, Avenida Paracatu, 578 Rosário. Homenagem e despedida acontece até às 13 horas, logo após sairá para o sepultamento do Cemitério Santa Cruz.
O Serviço Funerário Bom Pastor informou o oferecimento do senhor Paulo Antônio da Silva, residia na rua Araguari. Faleceu ontem em nossa cidade a senhora Elza Rosa da Silva Santos, residia na Avenida João Batista Rodrigues. Deixa o esposo Valdir Caetano, as filhas Glauciene, Crisley, Lohane, deixa ainda genros, netos e demais familiares. Cerimonial na Bom Pastor Sala 1, Avenida Paracatu, 578, Rosário. As homenagens e despedida acontecem até às 10 horas, logo após sairá para o sepultamento no cemitério Santa Cruz. O Serviço Funerário Bom Pastor informou o oferecimento da senhora Elza Rosa da Silva Santos, residia na Avenida João Batista Rodrigues. 8h54. 98,3 Rádio Clube 98. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. Rodada final do programa 5 para as 9. Já imaginou pedir o seu gás e sua água mineral com apenas um clique no seu celular? E mais, pagando menos e ganhando na hora um brinde à sua escolha. É isso mesmo, baixe agora o aplicativo Tem Gás e aproveite essa comodidade. Com o aplicativo Tem Gás, você compra seu gás com nota fiscal de procedência, onde você tem toda a garantia de peso e qualidade do produto. Então, baixe agora mesmo no seu celular o aplicativo Tem Gás e ganhe agilidade e transparência na compra do seu gás ou água mineral. Baixe agora o aplicativo por todas as plataformas digitais e aproveite essa comodidade. O nosso tempo já se estourou, mas eu preciso ainda, doutor Brian, da gente falar sobre a questão do não comparecimento do presidente Jair Bolsonaro ao depoimento da Polícia Federal, que ninguém sabe o que vai acontecer. Não tivemos nenhum posicionamento ainda, doutor, com relação a isso, do Supremo, de juristas. Qual é o posicionamento hoje sobre isso, doutor? Olha, o presidente Jair Bolsonaro, ele foi intimado para prestar depoimento no inquérito, onde que ele é investigado por vazar informações que eram então sigilosas. Nós temos que entender, J. Ramalho, que o réu ele precisa de ser ouvido no inquérito. Há essa necessidade. Se o delegado, o presidente do inquérito entende assim. E o réu, quando é intimado, ele pode, naquele local, manter-se em silêncio. Ele pode dar a versão que ele entende dos fatos, confessar, ou ainda apresentar qualquer outra versão. Isso é um direito subjetivo que assiste a qualquer acusado. No ano de 2016, o juiz Moro requereu uma condução coercitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para prestar um depoimento em uma sede da Polícia Federal. E na época, o PT e uma outra entidade, eu não me recordo qual, entraram com ação no Supremo, dizendo que aquela medida ela não teria sido recepcionada pela Constituição Federal, porque essa lei foi feita antes da Constituição. E o Supremo entendeu que essa condução coercitiva, já que o réu tem a presunção de inocência, ele é inocente até provar em contrário, e que ele ainda tem o direito, no interrogatório, de ficar em silêncio, dar a versão que ele quiser, que não é razoável fazer com que o Estado limite a liberdade física de uma pessoa, levando para um depoimento onde que ele não é obrigado a falar. Então, essa condução coercitiva, ela foi inclusive entendida por inconstitucional no ano de 2018. Com essa decisão, surgiu no texto da decisão do Supremo Tribunal Federal o direito de não comparecer. Tá certo? Então, se eu vou... O que era o entendimento até então? A polícia intimou, o juiz intimou para depoimento, a pessoa necessariamente haveria de ir. E lá ela exerceria o direito de falar ou não falar. Uhum. Mas essa situação o direito de não comparecimento, ele começou a ser discutido depois que o Supremo chegou a essa situação, que o cidadão não teria nem o dever de ir
Porque lá, agora, quando o cidadão não vai, o depoimento, o interrogatório do réu, ele é um meio de defesa dele também. Ali ele pode dar a versão que ele quer, talvez dizer que não é ele, dizer quem é, tá certo? Então, automaticamente, se ele não vai, ele abre mão também de um direito de defesa. Então, o que se resume? O ministro Alexandre teria mesmo que intimá-lo para aquela situação. Que ele teria que abrir uma oportunidade, vai que ele quer falar, vai que ele quer promover a autodefesa. Mas o presidente, a juízo desse advogado, realmente não estava obrigado a comparecer, porque o Supremo decidiu isso no ano de 2018, com esses precedentes que eu apresentei agora há pouco. Doutor, o nosso tempo já estourou, 9 em pontos. Ficamos aqui 1 hora já, hein, doutor? Olha, quero agradecer a presença do senhor, o senhor esclareceu, tirou muitas dúvidas. Vamos marcar um outro dia, doutor. Muito obrigado pela presença aqui no programa. Certo. J. Ramalho, Matheus, Edivar, a direção aí da rádio, agradeço muito o convite. Fico satisfeito de estar voltando aqui. Eu, em momentos pretéritos, já tive a honra de defender os interesses dessa rádio em juízo e já tive aqui falando aos microfones. É sempre uma honra para esse advogado estar aqui numa rádio tradicional, que tem um compromisso realmente de levar uma boa informação para o rádio ouvinte. Grande abraço, doutor. Divar, até amanhã, Divar. Até amanhã. Deixa eu só agradecer as pessoas aqui, que muitas perguntas foram feitas, mas em muitos casos aqui relacionados à questão de calendário vacinal. Gente, é só acessar o nosso site, tá? Que é o clubenoticia.com.br. Nós temos lá reportagens que falam também do esquema vacinal. Você acessa, ou então no site da própria prefeitura, que é o patosdeminas.mg.gov.br, e agradecer as pessoas que participaram conosco, né, e pedir desculpas aí aquelas que a gente não conseguiu atender a todo mundo. Tem muitas perguntas aqui, mas obrigado pelo carinho, obrigado pela sintonia, eu agradeço de coração. Obrigado, bom dia. Matheus, até amanhã, Matheus. Hoje às 19h30, polêmica no De Tudo Um Pouco, envolvendo a escola polêmica? Maria Inês Rubinger de Queiroz, do bairro Ipanema. O bairro cresceu e não tem mais vagas na escola e os pais querem que os filhos estudem. E puxando sardinha aqui pro Dr. Brian, siga no Instagram, viu? @Brian_advogado, conteúdos atualizados, sempre um conteúdo curioso pra gente poder ler e ficar por dentro. Obrigado, Dr. Brian, e até às 17h30 no De Tudo Um Pouco e amanhã no Debate 98. Forte abraço. Agradecendo a sua audiência em nome do Cicobi Crédito Copa, mais que um banco, a nossa